Tá aí, galera, conectados de hoje no nosso Pod Mais, aqui pela sua Mais FM, e no Conectados, claro, ligadaço sempre aqui na nossa programação. Hoje estamos recebendo o Dr. Danilo Galante, urologista. Vamos falar sobre o Novembro Azul e, claro, os cuidados com o homem, né, doutor? Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer falar sobre esse assunto tão importante e cheio de mitos, né? Com certeza. Doutor, disfunção erétil, ejaculação precoce, entre outros, quais são os problemas mais procurados no consultório hoje no momento? Chega lá o paciente e fala que eu estou com um problema tal. Qual que é o mais procurado hoje para tratamento? Esses dois sintomas da sexologia, né, sem dúvida são os principais. Pelo menos 30% dos pacientes que aparecem no consultório, seja por qualquer motivo, vão reclamar da parte sexual. Eu costumo perguntar ativamente para eles, mesmo para quem está por check-up, se ele tem algum sintoma sexual, e pelo menos 30% vão reclamar, seja disfunção erétil, libido, que é vontade de transar, ou ejaculação precoce. Então, no meu consultório eu faço muita infertilidade, então acaba drenando muitos casos de infertilidade, mas o comum da rotina do urologista é pegar pelo menos 30% de movimento de sexologia. Entendi. Doutor, eu tenho uma dúvida. Muitas vezes a gente consulta na internet, outras pessoas falam na questão de sexologia e, claro, muita gente vai perguntar sobre esse assunto que o povo é curioso. Quando a pessoa tem masturbação, assiste muito filme pornográfico, coisa parecida, e não faz o sexo, isso atrapalha no sexo casual? Porque muita gente fala que acontece e de repente tem um problema, um bloqueio psicológico. Isso realmente acontece, doutor? Acontece. A masturbação eu vejo como algo normal, né? Inclusive na ejaculação precoce é uma das formas de você tratar o paciente. Paciente que tem uma vida sexual sozinho, ele se entende melhor, ele sabe onde ele tem prazer, ele sabe ter mais controle. Pacientes com ejaculação precoce, inclusive, eles se masturbam muito pouco. Sim. É um papo que a gente tem que ter no consultório. Agora, quando isso vira excessivo, compulsivo, esse paciente tem que tomar cuidado, porque vira um vício, como qualquer outra coisa, né? Correto. E o limite entre o que é natural e o que é compulsivo é quando isso começa a afetar a vida do paciente, ele começa a atrapalhar no trabalho, ele começa... No meio do trabalho ele para masturbar ou para ver pornografia. Acontece muito isso acontece. Também, né? Muda a vida sexual dele com o parceiro, com a parceira. Inclusive os casos que eu ouço falar, inclusive a esposa que não faz sexo com o marido há muitos anos, não procura, mas na verdade ele fica mais excitado, o marido fica mais excitado vendo vídeo do que qualquer outra coisa, né? Isso deve atrapalhar um pouco. Esses casos não é tão comum, então não é sempre que aparece um paciente com essa queixa, até porque muitos pacientes nem entendem que isso é um problema. Mas isso tem que ser tratado, né? É aí que entra o psicólogo, o terapeuta sexual, não só o urologista, mas é um trabalho de longo prazo. Então não é um remedinho ou uma conversa, é papo para 3 meses, 6 meses de acompanhamento, pelo menos semanal. Tanto o urologista quanto o psicólogo tem que participar num caso desse, né? Tem. Eu estou te fazendo essa pergunta, que já houve casos de muita gente falar sobre esse assunto. Eu falei, olha, já estou recebendo o urologista, eu quero saber se realmente no consultório aparece. Então quer dizer que são casos realmente... Uma vida moderna hoje, né? A pessoa está sozinha, fica no computador, às vezes nem procura pessoas e acaba nessa situação, né? O nosso acesso hoje à informação, e a pornografia não deixa de ser uma informação, muito grande. Né? Hoje em dia, desde cedo, desde pequenos, adolescentes já são expostos, né? As gerações mais velhas, né? Eu tenho 43 anos, a minha geração foi conhecer pornografia com 25 anos. Já é uma coisa mais... Hoje é mais fácil, hoje, o acesso à internet. Hoje 15, 16, você já consegue ver qualquer tipo de vídeo, né? Então não é só pornografia comum, você consegue ver qualquer tipo de sexo. Isso tem a parte boa, porque o paciente ele até consegue entender rápido do que ele gosta, o que atrai, então eu não vejo tão com maus olhos isso, mas tem a parte ruim, porque é tanto em excesso que ele pode tornar aquilo como padrão, ele pode tornar a pornografia como os corpos daquelas pessoas são o padrão, e ele começa a procurar isso na vida real. E às vezes nem sempre vai achar o padrão do dia a dia, na verdade, nunca vai achar.
Bom, doutor, Novembro Azul, né? Novembro Azul, eu queria saber se realmente aumenta as consultas realmente no consultório, porque normalmente o pessoal procura mais nesse período, né? É verdade isso? Olha, não? Paulo, infelizmente sim, viu? Os pacientes deveriam vir no consultório o ano inteiro, mas realmente o fato de ter um Novembro Azul que lembra os pacientes de que eles têm próstata e que a doença da próstata, o câncer de próstata, mata tanto, principalmente no Brasil, faz com que esses pacientes venham no consultório, especialmente em novembro. E acaba tendo a sua função, né, a campanha de lembrar os pacientes. Mas eles deveriam vir no ano inteiro, mais né? tempo, né? Porque o câncer de próstata não escolhe a data de novembro para começar a aparecer, né? Então a gente brinca muito, porque é polêmico, ainda existe aquela polêmica do tabu, eu não vou no médico, ele vai querer fazer aquele exame e eu tenho um pouco de vergonha, o exame da toba, cada um chama do seu jeito, né, doutor? Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, principalmente para o homem que está ouvindo o nosso programa agora, sobre o câncer de próstata. O que é o câncer? Como é que ele acontece? Como é que se diagnostica ele? Vamos lá. Quando a gente fala o termo câncer, a gente está falando de células que resolveram ser autônomas, né, e se desenvolver sozinhas, independente do corpo. E o câncer pode dar em qualquer órgão, né? Basicamente são células que elas começam a invadir o próprio órgão e começam a invadir órgãos vizinhos. Isso é câncer e existe em qualquer situação. O câncer de próstata, ele aparece dentro da próstata e depois que ele sai da próstata, ele começa a invadir vesícula seminal, bexiga, depois gânglios na pelve e depois metástase, que é principalmente nos ossos. Sim, vai acontecendo, tem algum sintoma, por exemplo, ele deixa ele fazer xixi, como é que a pessoa percebe? Ela consegue perceber ou só através do exame? Esse é um ponto bom e ruim no câncer de próstata. Ponto bom, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente cura quase que 90% desses pacientes. Ok. É por isso que a gente fala desse rastreamento anual. O ponto ruim é que se a gente esperar sintoma, a gente não vai curar praticamente ninguém. Certo. Né? Os pacientes com câncer de próstata, eles vão ter sintoma quando tem metástase. Eles vão ter dor óssea, vão ter dor nas costas, na coluna, vão ter dor no fêmur. E aí é um problema, porque esse paciente já tem tumor no osso, que é uma situação que não é mais curável. Então, os pacientes que estão esperando sintomas, ou aqueles pacientes que têm dificuldade para urinar, ou que demora para esvaziar a bexiga, levanta de noite, são sintomas do crescimento benigno da próstata, Sim. que é uma doença super comum, aliás, mais comum que o câncer da próstata, mas não tem associação com o câncer. O que eu quero dizer é que a hiperplasia, o crescimento benigno, pode dar em pacientes sem câncer e o contrário também. Uma doença não tem nada a ver com a outra. Correto. As duas têm um componente familiar, ou seja, quem tem pai com câncer de próstata tem mais chance de ter. Quem tem pai com crescimento benigno tem mais chance de ter, mas uma situação não cruza com a outra. Ok. No caso, a pessoa fala, antigamente o pessoal falava, não faz isso, não pega peso, tá? É que a pessoa fica rendida. Esse é um assunto até diferenciado. Isso acontece mesmo, doutor? A pessoa descarrega peso durante o período e fica rendindo? Parece que o saco fica maior do que o normal. Isso é verídico ou não? É outro assunto. Olha, até fora que eu estou querendo saber. Até de uma certa forma é. O que a gente está falando aí, na verdade, é da hérnia. Da hérnia, né? Justamente. Isso. A hérnia inguinal, que é uma falha da parede do abdômen, né? O nosso abdômen, ele tem um fortalecimento muscular. E quando você tem uma falha, você pode ter como se fosse um furo, né? Um furo por onde hernia. Herniar significa órgãos, notadamente alças de intestino que podem entrar aí no meio. Sim. Então, os pacientes que têm hérnia, eles podem ter dor na região da virilha, eles podem ter um abaulamento na região da virilha, ou esse abaulamento descer para a região do escroto. Então, o paciente fica com o saco, né? Fica com o escroto maior. Hoje em dia, o que eu falo para os pacientes é, se você tem hérnia, não deixe ele fazer exercício. Opere a hérnia. Resolva. Quer dizer, não tem nada a ver com esse mito de falar que pegou peso, não. Não. Porque a hérnia é uma doença super comum, né? Então, assim, praticamente todos os pacientes numa certa idade que fazem exercício, eles vão ter que prestar atenção nisso. E um paciente de 60 anos que está acostumado a fazer exercício físico, eu não posso falar para ele piorar a qualidade de vida dele
parando com o exercício físico. Mesmo porque hoje o incentivo é fazer muito exercício físico, né? Lógico, da forma correta, Sim. né? Com o profissional acompanhando tudo direitinho. Doutor, esse assunto também é um pouco polêmico quando a gente fala em disfunção erétil. Tá? As pessoas, tem muito homem que tem vergonha de falar do assunto. Às vezes não procura profissional porque tem vergonha. Eu tenho disfunção, na hora H não consegui nada. Existe tratamento realmente para disfunção erétil? Existe tratamento. Na verdade, eu acho que isso é uma função do urologista, que é perguntar ativamente para todos os pacientes. Tá? 100% dos pacientes que vão no meu consultório, seja por exames de rotina, seja para falar de cálculo renal, seja para falar, sei lá, de HPV, em determinado momento eu pergunto, e a parte sexual? Né? E a ereção e a libido? Exatamente por causa dessa situação que você colocou. Os pacientes, eles têm receio de falar de sexo. Muitos marcam a consulta para falar disso, com certeza. Às vezes é a mulher que marca, às vezes é a namorada que marca. Mas é bem interessante que quando você pergunta ativamente, os pacientes falam, vamos aproveitar. Imagina, perguntar e fazer aquela pergunta básica, doutor, preciso do azulzinho? Exato. E o tratamento nada mais é do que... O primeiro tratamento é procurar a causa. Né? Então, se a gente estabelecer um corte de idade, pacientes com 50 anos, a gente procura doença. Certo. Né? Pressão alta e diabetes são os principais motivos de disfunção erétil. Então, é aquele paciente que você vai procurar doença crônica, você vai procurar se o paciente tem uma disfunção erétil causada por uma baixa de testosterona. Sim. Basicamente você vai procurar problemas orgânicos, vai procurar doença. Pacientes abaixo de 50 anos, você vai procurar causas mais psicológicas, né, da situação. Como que está o relacionamento dele, como que está o trabalho, se ele está com preocupações com dinheiro. Entre estresse, entre depressão e derruba tudo isso, a parte sexual. Além disso, medicação. Agora está muito, muito comum o uso de antidepressivos, seja para ansiedade, para depressão, e uso de anabolizantes. Que são dois casos que realmente deixam a pessoa mais broxante, vou falar o português correto aqui. Sim. Então são situações diferenciadas. Na questão do que o senhor falou da questão da disfunção erétil, é um caso muito complicado, principalmente que fica mais entre o homem e a mulher, no caso do casamento, ali é mais complicado isso, né? Com certeza. Então, e a disfunção erétil, para alguns pacientes, ela vai atrapalhar demais, muda a vida do cara, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer mais nada de tanta preocupação, e para alguns pacientes ele não dá bola, né? Isso é muito individual. O problema é que muitos casais, a mulher, ela briga com o marido porque ela sente falta e o cara não faz tanta questão. E acha que não está procurando, que está com outro e realmente o cara está com problema, né? E ele não vai atrás, porque às vezes para ele o sexo não faz tanto significado quanto para... É o que a gente falou agora há pouco. Hoje em dia as pessoas estão mais ligando mais pro amor, tal, e de repente não quer mais manter aquela obrigação sexual. Eu tenho que todo dia chegar na sexta, tenho que fazer tal. Mas é bom de vez em quando fazer uma surpresinha e tal, mas quando atrapalha a saúde já é mais complicado, né, doutor? Sim, com certeza. O senhor já falando para mim agora sobre pressão e diabetes. O que interfere? A própria doença? Porque a pressão alta, ela faz o... Como é que funciona no caso da ejaculação? O que ela atrapalha na ejaculação, a pressão alta? A pressão alta e a diabetes, ela basicamente vai atrapalhar a ereção. Né? Para o pênis entrar em ereção, ele precisa que as artérias corram sangue com um fluxo bom. Certo. Então, tanto diabetes quanto pressão alta vai alterar esse fluxo para dentro do pênis. Você vai ter um problema de fluxo sanguíneo. Sim. E a ereção do paciente não vai funcionar. A libido dele, a vontade de transar dele está mantida, mas a ereção cai. Entendi. É o contrário da ejaculação precoce, que é uma coisa mais rápida do que nunca. A pessoa tem ereção normal, né, doutor? Sim. Mas ela satisfaz mais rápido, vamos dizer assim. Sim, a ejaculação precoce é o inverso. É o paciente que tem muita libido e uma ansiedade normalmente associada com a relação sexual, com o momento. Então ele já começa muito antes de acontecer, imaginar, tirando a roupa e as preliminares, e quando isso acontece, ele já está 2 passos na frente
e aí ele ejacula num momento muito mais rápido do que ele imagina. Mas esses pacientes, eles nunca têm dificuldade de ereção e de libido, então nem se fala. Sim. Tanto é que um dos tratamentos que se faz com antidepressivo é você baixar o tesão desse cara. Você diminui um pouco a libido Engraçado, dele, né? Como é que faz a... para segurar a ereção, para segurar a ejaculação do cara. Engraçado, cada problema que a gente vai encarando, né? O Dr. Galante também é cirurgião, né? Quais os níveis de cirurgia que você mais pratica hoje, que mais se faz? Hoje em dia, infertilidade é das cirurgias que eu mais faço. Então, varicocele, reversão de vasectomia, que são motivos de infertilidade. A nossa população está cada vez mais, não só mais velha, mas está deixando para ter filhos cada vez mais para frente. Certo. Né? As pessoas estão priorizando o trabalho, a carreira, então o que antigamente era comum os casais entre fazer mais cedo, 20 a 30 anos já quererem ter filhos, a gente tem agora entre 30 e 40 anos, só que lembrar que tem mulher que com 35 já está chegando perto da menopausa. E via de regra, quando chega nos 40 anos, a fertilidade das mulheres costuma despencar. Sim. Né? Então, cada vez mais a gente está tendo mais casos de infertilidade. A varicocele são veias dilatadas na região do escroto, que aparecem na adolescência, e é a principal causa de infertilidade do homem. E você nem percebe, né? Nem percebe. Não, a maioria dos pacientes não. E é interessante, você falou que outro tabu que a gente tem hoje na população é esse, né? Que o problema de não ter filho é sempre da mulher. O homem não diz que ele tem um problema, ele não vai atrás também. Isso é muito sério também, é uma coisa que não muda, parece, né? Isso, Paulo, é histórico. Tá? A gente vê séries do Império Romano que mostram imperadores que eram estéreis, eles eram inférteis e eles querem tentar engravidar Roma inteiro e não conseguem, né? Eles vão trocando de parceira porque não é possível que ele não consegue uma parceira que vai engravidar e o problema está nele. Sim, sim. E lá realmente eles têm um problema sério que eles precisam ter um herdeiro para o império. Mas isso é antigo, né? Isso vem de muito tempo. De muito tempo. E é uma ideia machista, só que o problema é que é uma ideia machista que as próprias mulheres compram. Então elas investigam, vão no ginecologista, viram as mulheres de ponta cabeça e o cara não fez nenhum espermograma, que é o exame básico da avaliação. Vamos lembrar que a infertilidade é bem democrática. 1/3 dos motivos está só no homem, 1/3 está só na mulher e 1/3 é misto, está nos dois. Ou seja, em números, metade dos problemas estão no homem. Sim, com certeza. Uma dúvida, o homem quando tem cachumba, por exemplo, corre o risco de ser infértil ou não? Como é que é? Corre. Se o paciente tiver uma cachumba que, como a gente falava antigamente, que desça, né, uma orquite, orquite é a inflamação do testículo. E como é que ele sabe disso? O testículo incha. Ah, ele vai ficar inchado. Mas ele vai ficar inchado ou só no período? Não, ele vai ficar inchado por um tempo, Sim. ele cresce 4, 5 vezes. Aí o pessoal fica ligado aí para saber direitinho. 4 ou 5 vezes o tamanho e normalmente depois de um tempo ele atrofia. Certo. Então o testículo acometido fica muito grande, depois ele fica muito pequenininho. Então todos os pacientes que tiveram cachumba testicular sabem que tiveram, ou pelo menos que tiveram alguma coisa esquisita que aumentou o testículo. Período. Isso é uma das causas de infertilidade, mas normalmente pega um testículo só. Certo. Né? Mas é uma das causas não tão comuns. Hoje em dia, se eu colocar na ordem, eu primeiro vou falar de varicocele, certamente metade dos pacientes tem isso, que o tratamento é cirúrgico. A gente está pegando uma grande quantidade de pacientes que tomam anabolizante. Pelo menos 1/3 dos pacientes que tomam anabolizante, eles têm infertilidade, e aí tem como reverter, mas uma parte deles a gente não reverte, né? A gente tem uso de medicações, uso de maconha, que é super comum também, pacientes com infertilidade que fumam. Tem muito estudo científico que faz uma associação bem forte de uso de quantos cigarros e em qual quantidade o paciente fuma. Cigarro, bebida, drogas ilícitas, aí, cocaína, por exemplo, que mais? Cirurgias anteriores e problemas de saúde, pressão alta, agora volta de novo, pressão alta, diabetes, sempre vem, né? E a população, esses dias atrás, hoje é dia 12, né? Dia 12 de novembro, é isso? Hoje 12, acho que é isso. 12 de novembro é comemorado o dia do diabetes também, né? Eu acho que nem a gente tem que comemorar dia de diabetes, mas dia do controle da diabetes sim, né? E é uma coisa importante, que mexe muito com a questão, como você falou, da infertilidade. E outros casos também, que no
seu consultório procura muito. Então, quer dizer, muita gente não liga nessa situação, mas ela envolve toda a parte sexual do homem também, né? Olha, hoje eu acho que qualquer médico ele tem que abordar essas questões preventivas de doença e de qualidade de vida, longevidade. O que a gente está falando? A gente está falando basicamente de controlar doenças crônicas, pressão alta, diabetes. Que toda vez entra, todo assunto que você fala vem com a... Estamos falando de combate à obesidade, né? A gente tem que parar de romantizar claro. A obesidade. A obesidade é uma doença que é associada a muita doença, tá? E isso leva também em combate ao sedentarismo, fazer dietas melhores. Então, assim, é meio que o básico que todo mundo sabe que tem que fazer. E isso diminui quantidade de cânceres, quantidade de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, e diminui infertilidade, disfunção erétil, inclusive perda de visão, perda renal. Perde membros Sim. também. Alguns membros da perna, essas coisas se perdem também. Olha, estamos aí curtindo o nosso Pod Mais aqui pela sua Mais FM e também o pessoal curtindo aí pelo Conectados aí, falando sobre urologia. Estou recebendo aqui o Dr. Danilo Galante, que também é cirurgião, ele está naquela corrida, saiu e veio para consultar-nos hoje, né? Hoje é uma consulta, uma anamnese prática aqui no nosso Pod Mais. Doutor, outro assunto que pega muito, que eu sei que o senhor trabalha com isso, é a questão daquelas pedras nos rins, né? E também é um caso que o urologista cuida, principalmente o cirurgião, correto? Perfeito. O urologista basicamente ele cuida de toda a parte genital do homem. Sim. Né? E aí próstata, pênis, escroto, que eu acho que é a parte que todo mundo lembra do urologista. Mas ele cuida de toda a parte urinária de homens e mulheres. Correto. E aí a gente fala de tumores de rim, tumores de bexiga. E também cálculos renais. O cálculo renal é uma dor insuportável, né? Uma dor, dizem que é a mesma dor do parto, em alguns casos é a dor do parto, né? Como é que se consegue, através de uma ultrassonografia, como é que se identificam, por exemplo, um cálculo, uma pedra nos rins ali, por exemplo? Tá. A primeira suspeita pela história do paciente, sim, a cólica renal é uma dor súbita, o paciente está bem fazendo qualquer atividade, então pode pegar ali dormindo, trabalhando, jogando, sei lá, qualquer coisa ele pode ter essa dor, né? Não é uma dor desencadeada por movimento, não é uma dor desencadeada por comida. Sim. E ela vem de uma vez, a gente chama de lancinante, ela vem em ondas, ou seja, vem uma onda muito forte de dor, e aí dá uma melhorada, vem mais uma onda de dor, que na verdade essas dores representam a contração do rim tentando expulsar aquela pedra que desceu e ficou no meio do caminho. Como que a gente faz o diagnóstico? Quando a gente pega um paciente com uma dor muito forte, que normalmente é lombar, mas ela pode também vir irradiada para abdômen, nos homens até testículo, nas mulheres até a parte lateral da vagina, é uma situação que normalmente esse paciente passa na frente de todo mundo no pronto-socorro, porque ele não consegue esperar na fila abrir a ficha dele. A dor é muito forte. Você faz analgesia nesse paciente ali em todos os níveis, dipirona com Buscopan, depois com tramal e às vezes com morfina. E o diagnóstico normalmente é com tomografia, tá? Tomografia de abdômen e pelve sem contraste, então a tomografia é um exame de 5 minutos. O ultrassom ele não tem uma sensibilidade tão boa, então o ultrassom ele vai fazer diagnóstico aí de metade dos pacientes, mas ele vai perder metade também dos diagnósticos. Por isso que hoje, na maioria dos pronto-socorros, a gente manda os pacientes direto para tomografia. E aí sim, vem um cálculo no meio do caminho, lembrar que o rim está lá em cima, a bexiga embaixo, e tem um tubinho que chama ureter, que é por onde desce a urina, mas é por onde também desce pedra. Quando a pedra para, ela obstrui o caminho da urina e o rim começa a entrar numa situação de pressão alta. Um colapso. E ele começa a apertar, ele começa a fazer contrações cada vez mais fortes, e essa contração do rim que é a dor que o paciente sente. Que é a mais forte, né? Inclusive, ele pode tanto tirar na cirurgia, como ele também consegue eliminar. Alguns sortudos eliminam, né? Inclusive sai muito sangue, essa coisa toda, né? Depende do tamanho da pedra, depende da localização, se ela está próximo da bexiga ou muito no alto. Os pacientes que não melhoram da dor, os pacientes que melhoram da dor voltam para casa e voltam para o pronto-socorro, ou aqueles que têm algum tipo de complicação, tipo infecção, ou a função do rim começou a piorar, esses pacientes a gente precisa resolver com cirurgia.
que hoje em dia é endoscópica, né? A gente faz por dentro do canal, sem corte, com uma câmerazinha pequenininha, vai olhando na televisão, igual uma endoscopia dessas de estômago. Sim. A gente vai lá, pega a pedra, tira a pedra. É um caso, parece que explode a pedra, uma coisa assim. Com laser, né? Sim. A gente olha pela câmera, mira o laser, quebra, tira os fragmentos. Legal. E resolve. Também que a tecnologia hoje é bem avançada, né? Ajuda muito a gente. Doutor, olha, hoje o senhor veio esclarecer vários, falamos sobre o Novembro Azul, já podemos esclarecer outros assuntos também, que o pessoal é curioso para saber. A gente estava até falando voltando a falar sobre o Novembro Azul, sobre os casos, 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes o ano, né? Conforme o INCA, dessas informações aqui, de 2018 2019, a pesquisa, e representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença. Como é que é os casos no consultório? Por exemplo, eu queria saber o seguinte, o senhor fez o diagnóstico e constatou que a pessoa tem câncer de próstata. Qual o procedimento dali para frente? Porque a pessoa leva um susto, né? Ela fica... Falou a palavra câncer, como diz em Portugal, cancro, a gente já leva um susto. Então, no caso, qual seria o procedimento direto que o senhor tem com esse paciente? Eu acho que é importante, vou dar só um passinho antes, né, para chegar nessa parte. Eu acho que é importante para as pessoas que estão escutando a gente que o diagnóstico de câncer de próstata, ele é feito bem posterior ao toque e o PSA. Sim. Né? Quando a gente fala de rastreamento, basicamente a gente está falando do PSA, que é um exame de sangue. Sim. Né? O PSA é uma enzima que a próstata produz e só a próstata produz, então é o que a gente chama de marcador de tumor. E o toque faz parte do exame físico. Né? São dois exames que eu já vi muita gente questionando, mas na minha cabeça o PSA para o sistema pro SUS custa menos que R$5. Porque é barato, exame de sangue. Toque retal de graça, então assim, é uma forma de você rastrear, mas você não faz diagnóstico. É de graça, mas ninguém quer, né, doutor? Exatamente. Tem que pegar esse pessoal, mudar. Desculpa a gente tirar da seriedade, mas tem que mudar a cabeça do pessoal. Não olha, novembro tudo bem para lembrar para você fazer o exame, mas é todos os dias. Se não sente nada, ok, mas vai fazer o exame porque é importante os exames, né, doutor? Eu sempre bato nessa tecla. O homem é muito cabeça dura. A mulher procura mais médico do que o homem, né? Sim. E o homem deixa para procurar quando já está morrendo, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Uro, ela advoga que todo homem acima de 50 anos tem que passar uma vez por ano no urologista para fazer então o PSA e o toque. Sim. A gente pega essa idade e passa para 45 anos para os grupos de risco, que são os pacientes negros, da raça negra, os pacientes obesos, você vê a importância da obesidade que já entra aí, e os pacientes que têm familiar com câncer de próstata. Certo. Então, quando a gente começa a rastrear esses pacientes, quando o paciente tem toque normal e PSA normal, até logo, ano que vem a gente se vê de novo em consulta. Sim. Quando vem um dos dois alterados, a gente tira esse paciente do rastreamento, liga uma luz vermelha, e aí a gente pede a ressonância de próstata, que ela vai meio que mapear a próstata e mostrar se tem um nódulo, mostrar se o PSA não está erroneamente aumentado, ou o toque, porque existe falso positivo claro. Nessa fase. A ressonância ela vai mostrar mais ou menos a chance de câncer desse paciente. A ressonância não é um exame invasivo, inclusive até grávida faz. Certo. Quando essa ressonância mostra uma chance de 30% ou mais de câncer de próstata, esse paciente vai para a biópsia. É na biópsia que sai o diagnóstico de câncer de próstata. Tá? Então, vai saber se é benigno. Então, quando a gente fala, o PSA e o toque fazem diagnóstico, na verdade, eles indicam um caminho para chegar no diagnóstico, ainda está longe do diagnóstico. Mas vamos lá, voltando à pergunta, quando o paciente tem diagnóstico de câncer de próstata, a primeira coisa que a gente faz esse tumor ele é localizado na próstata ou ele está fora dela? Então, tem exames para isso, cintilografia óssea ou o mais novo, mais moderno é o PET scan, que são exames que vão escanear o corpo inteiro do paciente. Tá ótimo, o paciente não tem metástase. Em situações de pacientes sem sintomas, a maioria dos pacientes vão ser diagnosticados sem metástase, ou seja, com possibilidade de cura. E aí o que a gente faz é olhar a graduação
em nota, existe uma nota desse tumor de próstata que vai de 6 a 10 e ele vai dar a agressividade desse tumor. Então, baseado na agressividade, a gente vai escolher o tratamento. Correto. Que vai desde acompanhar, tá? Olhar o paciente uma vez por ano, não fazer nada, não operar, não fazer radioterapia, até fazer radioterapia ou cirurgia. Outro tratamento é cirurgia e na sequência radioterapia. E o último tratamento é fazer hormonioterapia e pode fazer combinado. Na verdade não tem uma regra, depende do paciente, a gente usa 1, 2 ou até as três modalidades de tratamento. Legal. Bom, é bom de saber disso. Então, pessoal, para evitar toda essa dor de cabeça, quanto antes você fizer o diagnóstico, né, souber que você tem, graças a Deus você não tem, mas tem que fazer de qualquer forma a prevenção. Isso é preventivo, não tenha vergonha, não tenha medo. O doutor Danilo está aqui deixando bem claro que deve procurar o médico e fazer sua consulta, que com certeza vai sair mais legal ainda, né? Vai acabar com os tabu, vai ficar feliz, eu não tenho nada. Doutor, só para a gente encerrar nossa entrevista de hoje, algumas doenças também que causam problemas no rins, na urina, são doenças venéreas. Isso eu queria até entrar em detalhes. Existe muitos casos que acontecem no seu consultório, chegar com problemas causados por doenças venéreas lá no consultório, não? São as DSTs, né? Quando eu me formei chamava DSTs, doenças Sim. sexualmente transmissíveis. Sim. Que hoje a gente chama de IST, infecção sexualmente transmissível. Que você tem um assunto de infectologia, mas eu acho que o urologista ele acaba por causa das infecções. Não, é nosso dia a dia. Né? Sim. Nosso dia a dia. A gente chama hoje de infecção e não de doença pelos casos assintomáticos. Certo. Então, o paciente ele pode estar infectado, mas não doente necessariamente. Hoje o HIV é o principal fator de por que a gente mudou, né, essa nomenclatura, porque praticamente todos os casos de HIV hoje em dia são assintomáticos. Sim. E se o paciente não sabe que ele tem infecção, ele continua transmitindo. As DSTs, elas vão fazer complicações locais. Tá? Então, dividido em grupos, a gente tem as uretrites, a gonorreia e a clamídia são as mais comuns. Que são infecções do canal da uretra, basicamente dão sintomas de ardência urinária e secreção. Tá? A gente tem as doenças de pele, e aí entram micoses, candidíase, lesões de pele como HPV, que são as verrugas genitais, que são associadas a câncer na mulher, do colo de útero, e no homem, câncer de pênis. A gente tem também a herpes, né? Você acha que todo mundo diz que a herpes todo mundo tem, né? Só quando ela fica estressada ela aparece. Isso é vero, doutor? Não é. 10% da população tem herpes, 10% tem HPV também. Certo. E tem aquelas doenças que dificilmente dão sintomas, mas dão sorologia positiva no sangue, ou seja, elas são de diagnóstico pelo sangue, o HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. A sífilis ainda tem essa questão de dar uma lesão no pênis, que a gente chama de sífilis primária, mas quando essa lesão some, o paciente acha que está curado, e aí vem a sífilis secundária. Essa a gente faz diagnóstico pelo sangue. A primária também, né? Mas são doenças que eu digo que o diagnóstico é feito não olhando, mas sim pedindo exame. E a única diferença entre a sífilis e o HIV é que a sífilis tem cura, né? Ou não? Não, elas são completamente diferentes. A sífilis é uma doença bacteriana. Sim. É totalmente curável e tem fases. Você tem a primária, que aparece uma lesão única no pênis, que some, tá? A secundária, que é como tá no sangue, então o paciente ele tem dor articular, ele tem emagrecimento, ele perde cabelo, perde pelo, tem sudorese. O paciente é como se fosse um Covid eterno que não melhora. Tá louco. Tá? Só que não tem sintoma respiratório. E a terciária, que realmente essa dá complicações, bruta, né? Que é quando pega a parte neurológica do paciente. Isso é bacteriano. Certo. Tá? Também pega por sexo, também pega por compartilhamento de agulha, por exemplo, em usuário de droga. Antigamente em transfusão de sangue, mas hoje em dia os testes são tão precisos que ninguém mais pega em transfusão de sangue. Correto.
O HIV é uma doença de vírus, né? Viral. E como toda doença de vírus, o tratamento é muito difícil. Haja vista Covid, hepatite, a gente praticamente não cura nada disso, ou cura muito pouco. E o HIV é uma doença que o vírus do HIV ele vai nas células de defesa, né? Então, o sistema imune do paciente vai aos poucos sendo debilitado, é como se a gente abrisse barreiras no fronte ali da defesa do paciente, e isso passa fungo, passa bactéria, os pacientes vão começando cada vez mais ter candidíase, pneumonia, doenças, infecções urinárias que antigamente o paciente não tinha. E aí você faz o teste e o paciente está lá com uma carga viral altíssima. E não sabe. E o CD4, que é o sistema imune baixo. Agora, o HIV hoje em dia tem um tratamento muito bom, muito eficiente. O Brasil é um dos pacientes, dos países que mais se trata, mas eu já vi discussões que infelizmente a gente ainda está longe de ser uma doença controlada. O negócio é usar camisinha, não tem jeito, as pessoas têm que aprender a usar preservativo, muita gente fala em algumas outras situações, diz que tem um medicamento que é PrEP, que chama, que a pessoa pode tomar, mas as pessoas não entendem, igual você falou o caso da sífilis. A sífilis Sim. não adianta, ela não é para isso. As pessoas às vezes confundem certas coisas, né? Mas é um assunto para outra, um assunto para outra entrevista, né? Um podcast inteiro sobre podcast só sobre isso. Agora, só para a gente terminar também uma dúvida entre a questão do sexo mesmo. O sexo anal e o sexo vaginal. A prática dos dois pode levar bactérias do ânus para a vagina. Isso é vero, né, doutor? Tem muita situação que a pessoa tem problema na urinário e acontece através desse tipo de sexo, inclusive sem proteção. Isso realmente acontece? Sim. Bom, relação anal, relação vaginal, elas também são portas de entrada para as ISTs, todas elas. A região anal, por ela ter uma menor lubrificação, menor preparo para a penetração, ela teoricamente dissipa mais ISTs. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto você tem um casal fechado que não tem relacionamento com outras pessoas. A penetração anal sem camisinha, sem preservativo, ela pode trazer bactérias que estão ali no intestino, no habitat natural delas e foram parar erroneamente na uretra do homem, né? Isso pode dar uretrite, ou seja, uma doença muito semelhante com a gonorreia, dando sintomas de ardência, de secreção. Pode dar inclusive febre, calafrio, o paciente ficar derrubado, pode dar sepse, né? E se essa bactéria sobe um pouco mais, ela ainda pode dar infecção urinária, pielonefrite, uma série orquite, de situações agradáveis. Então, a verdade é que a relação anal desprotegida, independente se você tem um relacionamento fechado ou não, sim, ela pode propiciar infecções. Nossa, doutor, obrigado. Hoje foi bem esclarecedor, não só falando sobre o assunto que está pegando no mês de novembro, né? Que é para você cuidar, fazer exames, principalmente o de toque, sem vergonha, né? Sem vergonha na cara, como diz o Fagundes do Potes do Fundo, fez uma bela propaganda, né? Uma bela propaganda, uma bela campanha. Mandou muito bem, eu gostei muito. Doutor, vamos lá então, @Dr. Danilo Galante, quem quiser conversar com ele, tirar algumas dúvidas, pode entrar em direto com o Instagram, convida o pessoal, por favor, doutor. Obrigado, eu tô presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, no meu site, todos eles por DR, Danilo Galante, né, abreviação de doutor, e podem ir lá, tem muitas postagens, muitos vídeos sobre as doenças da urologia. Ok, muito obrigado. E mais uma vez, queria que o senhor falasse pessoal de casa sobre a campanha, a importância de fazer os exames preventivos aí. Perfeito. O câncer de próstata é o principal câncer do homem, ele é em incidência o primeiro, ele só perde aí dos cânceres de pele, e é o segundo que mais mata, ele só perde de câncer de pulmão. Então é uma doença que não é prevenível, você não consegue chegar antes e evitar, mas você consegue fazer diagnóstico precoce. A gente entende que se o paciente for uma vez por ano e fizer diagnóstico, mais de 90% dos casos vão ser curados, ao passo que se você esperar por sintomas ou for diagnosticado numa fase tardia, a chance de cura tende a zero. Tá aí a importância de
ficar de olho no assunto, lembrar que o toque é indolor, por mais que tenha mito, ele demora 20 segundos quando demorado, e a maioria dos pacientes termina falando: poxa, mas é só isso? Quero mais, olha só. Só isso, por favor, sem flores, sem chocolate. Depois não volte amanhã. Não vai lembrar do seu médico na hora que for dormir, por favor. Né? Tá aí, @Dr. Danilo Galante, para você tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença hoje no nosso Pode Mais aqui. Espero que volte mais vezes, que tem muito assunto pra gente levar para esse povo aí, viu? Obrigado, Paulo. É um prazer vir aqui. Estou à disposição para novos podcasts. Ok, você acompanha o nosso podcast também pela maisfmbrasil.com.br. Mais um assunto super legal e tem sempre dicas para você ligado aqui na Mais FM também. Tchau, tchau para vocês e até o próximo Pode Mais.